Olá, investidores! Sejam bem-vindos a mais um programa Fechamento de Mercado, quarta-feira, dia 14 de fevereiro de 2018. E para quem esperava que a sessão de hoje fosse ser amena, mais tranquila, estava errado. Na verdade, o dia foi bastante agitado, é sempre tradicional, em volta de feriado, de termos ajustes. Hoje o ajuste foi até um pouco mais forte, como vocês vão ver a seguir nas nossas telas. O desempenho da nossa bolsa foi ainda mais forte, dado que nos últimos 2 dias no exterior tivemos um desempenho bastante favorável para os ativos de risco, principalmente de países emergentes, aqueles atrelados às commodities. Foram dias positivos tanto para minério de ferro quanto para petróleo, e isso acabou sendo refletido num ajuste mais forte hoje das ações aqui no Brasil. No exterior, tivemos até uma notícia que pudesse frear esse ímpeto dos mercados, mas ainda assim foi insuficiente. Essa notícia diz respeito à inflação dos Estados Unidos, que enfim mostrou algum avanço, e como a gente já comentou em diversos outros programas passados, a possibilidade de um aperto inflacionário por lá justificaria uma ação mais forte do Banco Central em relação ao aumento da taxa de juros. Então, muita gente voltando a acreditar na possibilidade de elevação da taxa de juros mais fortes no Fed nesses próximos meses, mas ainda assim não foi suficiente para impedir uma alta novamente nas bolsas, e o sinal verde prevaleceu nesta quarta-feira. Vamos direto aqui na tela, vamos entender o movimento. Eu vou começar pela Ásia, como de praxe. Hoje, o Nikkei japonês fechou numa queda de 0,43%, é a única bolsa em queda dessas que eu trago para vocês. O Hang Seng Hong Kong fechou numa alta de 2,27%, enquanto que o índice da China subiu 0,45%. Indo para a Europa, o FTSE inglês subiu 0,64%, o CAC francês 1,10% e o DAX alemão 1,17%. Nos Estados Unidos, até o momento da gravação desse programa, os principais índices acionários figuram no campo positivo. O Dow Jones, por exemplo, sobe 1,02%, S&P 1,35%, Nasdaq 1,88%, enfim, um sinal bastante positivo, e isso acabou sendo reverberado aqui no Brasil com mais intensidade. O Ibovespa fechou numa alta de 3,27%, apagando parte das perdas do mês de fevereiro, terminou o dia cotado aos 83.543 pontos e meio giro financeiro de 11,257 bilhões de reais. Um giro financeiro até forte para uma quarta-feira, mas sem considerar o vencimento de opções sobre o índice. Se a gente considerar o vencimento sobre opções sobre o índice nesse giro, esse giro iria para quase 24 bilhões, ou seja, muito mais forte do que é tradicionalmente numa quarta-feira, ainda assim um giro acima da média. Então, isso pode justificar a entrada de recursos estrangeiros ou mesmo de players locais, e isso acaba trazendo esse viés de alta para a nossa bolsa. Olhando para as ações que compõem o Ibovespa, hoje foi claramente um dia de ajustes, então é sempre muito difícil tentar encontrar um motivo para justificar cada uma das variações. Hoje, para vocês terem uma ideia, 58 ações do Ibovespa tiveram alta, enquanto apenas 6 delas tiveram queda. Então, vou começar justamente pelas quedas, que talvez seja um pouco mais fácil da gente conseguir justificar o motivo exato. Então aqui vocês observam que a maior parte das empresas são tipicamente exportadoras. Então a maior queda hoje, Marfrig caindo 2,3%, Cosan caindo 0,9% e Fibra caindo 0,7%. O dólar na volta do feriado teve uma desvalorização expressiva no nosso mercado, em torno de 2,2%. Entre elas as ações da CCR, caindo 1,6%. Não existe um motivo específico, a gente até tentou procurar alguma notícia que pudesse corroborar com essa queda de hoje, mas nada em particular. O que a gente acredita, na verdade, é que é muito investidor, principalmente investidor estrangeiro, procurando high beta, ou seja, um ativo de maior risco. E isso não é necessariamente o caso da CCR, então em dias de maior volatilidade, o ativo acaba ficando um pouco para trás, mas ainda conseguimos uma visão bastante positiva para a CCR. Isso aqui na nossa visão a gente cria até uma oportunidade de compra. Natura caindo 0,7%, também nada que pudesse corroborar. Na última sexta-feira, antes do feriado, a empresa anunciou a troca do CFO, mas nada que pudesse justificar uma queda num dia de tanto otimismo quanto a gente viu hoje. Em geral, essas foram as quedas, nada muito expressivo. Quando a gente olha para a direção contrária, aí sim a gente vê algumas variações bem mais fortes. Boa parte das ações, inclusive, fechando nas suas máximas intradiárias. A CSN, por exemplo, subiu 8,7%. Bradespar, impulsionada pelas cotações de minério de ferro no exterior, subiram 6,9%. Gerdau, 6,6%. Usiminas, 6,6%. Via Varejo 6,3%, enfim, oscilações bem fortes entre as altas, mas como eu falei com vocês, 58 ações tiveram valorização, apenas 6 caíram hoje. Algumas ações que nem constam aqui, porque não fazem parte do Ibovespa, como a Duratex, tiveram uma alta de 10% nessa volta de feriado, enfim, mostrando que o dia foi de bastante otimismo dos investidores e de ajustes, e isso acaba sendo reverberado aqui nas oscilações.
Em termos de agenda econômica, o grande destaque era realmente o índice de inflação nos Estados Unidos, que eu comentei com vocês logo no começo do programa. Aqui no Brasil, na volta do feriado, tivemos o adiamento da pesquisa Focus, que geralmente é divulgada na segunda-feira, hoje foi divulgada na quarta-feira, também sem grandes novidades. Trouxe aqui para vocês os principais números da semana. Reparem que a principal alternância nessa semana diz respeito à inflação. Na semana passada, o mercado projetava IPCA em 3,84% e nessa semana passou a projetar em 3,94%. Então, assim como nós, o mercado passa a acreditar agora na possibilidade de algum tipo de aquecimento da inflação, o que poderia reduzir o espaço para que o Copom reduzisse ainda mais a taxa Selic. Então, temos algumas variáveis que podem impedir. Então, o aumento da taxa de juros no exterior é um fato, é uma probabilidade e pode impactar essa trajetória de afrouxamento monetário no país. Inflação seria outro fator que poderia mitigar uma ação, uma continuidade dessa ação do Copom. Por outro lado, o mesmo Copom, no seu comunicado pós-mercado, o seu comunicado pós-decisão na semana passada, deixou claro que caso a reforma da Previdência avance, ele pode considerar a extensão desses cortes. Isso a gente vai ter mais certeza amanhã, porque amanhã o Copom vai divulgar a sua ata referente à última decisão. Ainda na pesquisa Focus, percebam que não houve nenhuma grande variação. Selic em 6,75 esse ano, 8% no ano que vem. PIB em 2,70 esse ano, 3% no ano que vem. Câmbio em 3,30 esse ano e 3,39 no ano que vem, uma ligeira queda de 1 centavo em relação à semana anterior. Essas foram as mudanças da pesquisa Focus. Então, novamente, a inflação acabou sendo o grande destaque da semana. Então, para amanhã eu já adiantei para vocês que a gente vai ter a divulgação da ata do Copom aqui no Brasil e no exterior a gente deve ficar de olho na agenda econômica dos Estados Unidos, que merece algum destaque, porque vai ter novamente dados de inflação, dessa vez os dados de inflação ao produtor, diferente daqui que a gente tem o IPCA, que é o índice de preço ao consumidor amplo, lá eles têm a inflação ao consumidor e também ao produtor. Vai ser divulgado o IPP, o Índice de Preço do Produtor, em janeiro, e também os dados da produção industrial para o mês de janeiro. São dados de atividade, sempre atraem a atenção dos investidores, por conta de mostrando ainda como anda a atividade por lá, principalmente em relação à inflação. Então, vamos acompanhar, isso pode trazer uma volatilidade, principalmente no período da tarde, quando vão ser divulgados. Bom, então acho que para essa quarta-feira esse era o conteúdo. Eu vou ficando por aqui, desejando a todos uma excelente noite e até amanhã.